Vamos continuar, pessoal, aqui com essa correção que foi interrompida da prova do Rio de Janeiro, tá? Então, nós estávamos aqui vendo a questão 38, que fala assim: após a leitura dos 3 textos apresentados, é possível afirmar que apenas os textos 2 e 3 contêm opinião de especialistas. O texto 3 se limita a aspectos relacionados ao bem-estar emocional. O texto 2 se diferencia dos textos 1 e 3 por não enfatizar o aspecto fisiológico da corrida. Os textos 2 e 3 apresentam perspectivas equivalentes sobre a corrida, por discutirem o bem-estar relacionado a esse esporte, ou letra E, todos os textos apresentados citam argumentos que corroboram os benefícios da corrida para o bem-estar físico e mental. Né? Então, a resposta aqui que a gente tem é a letra C, né? Porque é a única verdadeira, né? Os textos 2 e 3 não são apenas eles que possuem opinião de especialistas. O texto 3 não se limita, né, a questões de aspecto emocional. Aí a letra C é a nossa resposta certa, porque ambos falam sobre... o texto 2 vai se diferenciar do 1 e do 3, porque ele não enfatiza aspectos fisiológicos, né, aspectos físicos, ele vai enfatizar aspectos emocionais, tá? Então, por isso que ele se diferencia dos demais, tá? Então, a resposta dessa questão 38 é letra C de casa. Aí a gente vem para o último texto da nossa prova, que é essa tirinha, vamos aumentar um pouquinho o tamanho dela, que fala assim: aos 13 anos, detesto correr. Aos 30 anos, bora correr 20 quilômetros. Essa é a imagem que a gente tem, tá? E aí a pergunta, ela vem assim para a gente. A tirinha, que é esse texto 4 aqui, apresenta um importante subentendido, que é o subentendido, pessoal, aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que não está dito claramente. Essa prova estava cheia de subentendidos, de inferências, de deduções, que é tudo aquilo que não está explícito no texto, mas aquilo que que não está dito claramente, que está dito de forma implícita, que está dito por relação de sentido, por relação de concordância, por relação de coesão e coerência, tá? Mas não está dito claramente, que não está dito ali com todas as palavras de forma objetiva e com sentido real, tá? Aí pergunta, né, nessa tirinha, qual é o importante subentendido que existe? A chegada da maturidade de forma precoce e consistente? Não, 30 anos não seria uma chegada precoce da maturidade, né? Maturidade representou a continuidade do sedentarismo? Não, porque não gostava de correr na adolescência e aí agora gosta de correr na idade adulta. C, construção de hábitos permanentes e saudáveis da adolescência? Não, porque lá na adolescência a criança estava reclamando, né? O adolescente estava reclamando de correr. D, conscientização em prol do bem-estar e da saúde começa na escola? Não tem como a gente deduzir isso aqui dessa tirinha. Nos resta a letra E. Forma como mudamos em relação às nossas posturas infanto-juvenis. Sim, quando era um adolescente, detestava correr, né? E fica ali subentendido que não gosta de praticar atividades físicas, mas quando amadurece, quando cresce, esses pensamentos mudam, né? Com a maturidade, mudam essas posturas que a gente tem lá na infância e na adolescência. Então, a resposta da questão 39, letra E de escola. E aí a gente vai para a última questão dessa prova, que ela fala assim: ao compararmos os 4 textos dessa prova e interpretarmos seus principais pontos de vista, pode-se deduzir, da passagem do primeiro para o segundo quadrinho, que a ausência de colegas praticando atividades físicas aos 30 anos deve-se principalmente ao fato de que percebe que na hora que vai finalizar a prova, volta para fazer um apanhadão geral sobre tudo que foi dito, né, sobre o cerne do tema da prova, né, sobre ali os aspectos principais da temática da prova, e encerra aí fazendo essa pergunta, né, dessa ausência de colegas praticando atividades físicas deveria principalmente a que fato? Atenção a isso principalmente. Nos faz pensar que pode haver mais de uma resposta correta, mas que haverá uma mais correta, que será mais importante, que será mais volumosa, no sentido de fazer mais sentido. Vamos lá. Que lesões ocorrem ao longo do tempo impossibilitam a continuidade das atividades físicas? Não podemos deduzir nada nesse sentido a partir dessa tirinha. B. Conscientização e tomada de atitudes em prol da saúde ocorre de maneira generalizada? Também não, porque se ele está sozinho, é uma conscientização que não está se dando de maneira generalizada. Generalizada é o todo. C. Saúde e bem-estar podem ser mantidos sem necessariamente ocorrer a prática de atividades físicas? Não. E
também não poderíamos deduzir isso a partir dessa passagem do primeiro para o segundo quadrinho, não se relaciona tematicamente, tá? D. Corridas geram dependência física e mental e que por isso seus atletas abandonam ao longo do tempo? Nada disso. E o sedentarismo é um fato visível e latente atualmente, desse modo a corrida ou qualquer outra prática não serão prioridade. Essa aqui é a letra E. Tinha um monte de gente praticando lá no primeiro quadrinho, e agora no segundo quadrinho, né, nessa transição, de um monte de gente passa a ser uma pessoa só. Então, o sedentarismo é uma questão presente na nossa sociedade. E aí não é algo que seja priorizado pela grande maioria das pessoas, né? Não é algo que seja colocado como fundamental, como de extrema importância para a grande maioria das pessoas. Porque se assim o fosse, não teríamos uma quantidade tão grande de doenças relacionadas à falta de atividade física, não teríamos uma quantidade tão grande na porcentagem de pessoas que são sedentárias, tá? Então, é inversamente proporcional. A resposta da questão 40, letra E. E assim nós finalizamos a correção da prova do Colégio do Rio de Janeiro. Uma prova grande, uma prova cansativa, uma prova com questões bastante difíceis, que exigiam do aluno um alto nível de abstração, de subjetividade, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco e perguntar. Tchau, tchau!